Ora, boa noite, ou boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem. Hoje vamos ter mais uma live e a nossa convidada só podia ser uma pessoa especial, que eu só convido pessoas especiais. É a querida Fátima Candeias. Olá, Fátima. É Olá, Fátima. Olá, olá. olá. Bem disposta. Bem, sim, um bocadinho de chuva. Isto aqui em Faro está uma chatice. Tem que chover, então as plantas têm que ser regadas, Sim, é não é? verdade, mas já choveu tanto. E por aí está tudo bem? Está tudo bem, Pronto. obrigada. Olha, Ok. temos aqui a Jéssica Botelho, manda-lhe um beijinho. Igualmente, também. Eu também mando um beijinho aí para a minha amiga Lina. Então, para quem já nos assiste há mais tempo, não é a primeira vez que nós fazemos uma live, a Fátima é uma das melhores educadoras de infância que este país tem. Hum? Óbvio, óbvio. Eu, se pudesse voltar atrás, queria ser sua aluna. Eu também gostava de ter sido minha aluna, por acaso. Não, eu gosto muito daquilo que faço, pronto, sem dúvida. Eu já fui à escola da Fátima duas vezes e é tão bom sentir-me criança. Aliás, eu não tenho aqui, está no carro, um dos acessórios que eu uso para a apresentação do livro Benny Descobre um Tesouro foi a Fátima que fez, o espelho. Aquele espelho grande, lindo. Foi ela, uma artista de mão cheia. Para além de ser educadora de infância, também é professora de educação especial e autora de literatura infantil. Essa é a parte mais gira, essa é a outra, mas essa é muito gira. Tudo é giro, tudo é giro. É, Ora bem, então, sim, nós juntas vamos tentar criar aqui um momento, uma partilha gira. Aliás, como todas as partilhas que eu aqui trago no canal, é verdade. e vamos tentar partilhar aqui umas dicas práticas para conseguir envolver as crianças e as suas famílias neste mundo mágico da leitura. Então agora, Fátima, passo-lhe a palavra, pode-se apresentar, adicionar assim mais umas coisas àquilo que eu já disse, falar aí das suas obras, o que já está, o que está no prelo e essas coisas todas. Ok, então, pronto, para já agradecer, Lídia, obrigada mais uma vez, porque pronto, nós gostamos disto e então não há nada a fazer. E estou muito feliz e espero que aquilo que eventualmente eu possa dizer possa sustentar alguma coisa e pronto, caso contrário também se não conseguir, está tudo bem. Estamos aqui num momento de Não conta para a avaliação. felicidade. Não, boa, fixe, obrigada. Pronto, sem dúvida que estar aqui eu quis participar porque a importância de ler para crianças e mais do que ler para crianças, ler com as crianças, é uma atividade que é muito as enriquece, a elas e a nós, porque esta partilha que nós fazemos quando fazemos uma leitura de um livro há sempre uma mensagem importante que nós retiramos enquanto leitores, através daquilo que eles nos dão, e que eles, sem dúvida, retiram daquilo que nós lhes estamos a transmitir. E, portanto, estes momentos de leitura são muito válidos no sentido em que se criam memórias, vínculos, criam-se valores, afetos. Por exemplo, eu tenho uma preocupação quando escrevo os meus livros que é transmitir alguma coisa. Não é só o livro por se ler o livro. E este livro que eu escrevi, que já foi editado, pode ser adquirido na FNAC, na UC, na Bertrand, Ou sobre, diretamente consigo. ou diretamente comigo, sim, sobre, portanto, chama-se A Formiga e a Caracoleta. E neste livro, qual foi a minha preocupação, que vai, ao fim e ao cabo, ao encontro disto que estamos a tentar conversar aqui entre amigos hoje, não é? Que é esta magia dos livros, a importância da leitura. Eu neste livro a minha preocupação foi, sem dúvida, que houvesse uma partilha e um diálogo. Ele é um livro interativo. Portanto, as crianças são convidadas dialogicamente a participar no decorrer da história. E é sobre o respeito e a empatia pelas deficiências, não é? Porque todos nós temos um problema qualquer, uma deficiência qualquer, não tem que ser física. Aqui, neste caso, era física,
porque a formiga nasceu com uma pata mais curta e a caracoleta tinha baixa visão. E, portanto, nesta partilha que nós fazemos com as crianças, por isso é que eu digo, não é uma leitura para crianças, não, é uma leitura com crianças, que lhes damos também a possibilidade que eles participem nesta leitura, não é? Através desta relação dialógica. E, portanto, eu valorizo imenso tudo isto que nós tentamos. E nós, enquanto adultos, enquanto educadores, enquanto pais, enquanto tios e por aí fora. E, portanto, eu acho que aquilo que nós vamos tentar transmitir aqui sobre estas práticas para envolver as crianças são coisas muito simples, estão ao acesso de qualquer um e penso que vão ser muito positivas. Ok, muito bem. E esta leitura não precisa de ser rígida. Abrindo aqui o parênteses, a Rita, que participou da nossa live a semana passada, está a perguntar para que faixa etária é este livro da Caracoleta. E outro que está para sair, está no Prelo. Sim, eu já falo no outro depois mais. Ok. Portanto, eu escrevo desde a educação pré-escolar, eu sou educadora de infância, até ao primeiro ciclo. Portanto, este livro tem sido explorado até ao quarto ano e tem sido muito bem aceito pelas crianças. Porque a minha intenção. Desculpa, Lídia. É linda, linda, linda. A minha intenção ao escrever. Porque assim, nós pegamos facilmente, qualquer adulto pega num livro facilmente. O problema é que temos que o desconstruir na linguagem para as crianças mais novas. Então, aquilo que eu escrevo, efetivamente, vai ao encontro destas crianças mais novas e, portanto, eu escrevo para as crianças que estão em idade de pré-escolar e escrevo também até, eu experimentei, portanto, esta exploração até ao quarto ano e os miúdos adoraram. Portanto, penso que abrange mais ou menos aí até aos 7, 8, 9, 10. É isso. E não tem que ser uma experiência complicada, muito pelo contrário. Quanto menos rígido for, mais interessante se torna, não é Sim, verdade, Fátima? sim, sim. Porque é assim, se nós... agora vou ler este livro porque me apetece ler. Eu, enquanto adulto, sem criar esta empatia com o envolvente, que é o ouvinte, a nossa criança, não vai resultar. O nosso objetivo para levarmos ao incentivo, porque nós queremos o quê? Nisto tudo, queremos desenvolver crianças enquanto cidadãos futuros, não é? Que vão tomar conta de tudo isto, nós estamos cada vez mais velhotes, mas nesta promoção da importância pela leitura. E, portanto, o incentivar para a leitura, se for num contexto complicado, incentivo para quem? Nem para nós, que temos essa intencionalidade, nem para o nosso ouvinte, porque são as crianças. Porque depois, quando as crianças adquirem a leitura já com alguma fluidez, já nem precisam de nós, não é? Pronto. E, portanto, esta leitura, esta rotina que se quer, não pode ser rígida. Não pode. Ou seja, o adulto tem que pensar, ok, eu tenho esta intencionalidade, eu quero levar o meu filho ou eu quero levar os meus alunos ok, então eu vou criar momentos para isso. Em casa é tão simples como quando se dá o banho, depois do banho, e que o jantar já está feito, mas ainda não está bem na hora de jantar, sentarmos ali no sofá, naquele cantinho, a explorar uma história, ou termos no quarto da criança, ou mesmo na nossa sala, um espaço motivador em que ele sabe que ali estão os livros, que ali se fazem muitas descobertas através da leitura. Portanto, não tem que ser... provavelmente terá que ser sempre ao final do dia, não é? Porque é quando nós adultos e crianças, nós na escola, efetivamente em tempo de aulas, mas as famílias no final do dia, quando já estão numa fase mais de tranquilidade, de paz, para que esta leitura, que não tem que ser momentos longos, não tem, e se começarmos com os nossos bebés, basta aqueles livros de capas de páginas muito grossas, aqueles molinhos que nós vamos folheando e começamos a iniciar assim, e portanto não tem tempos. Não é? Os tempos são aqueles em que está a dar prazer para as nossas crianças que nos estão a ouvir e está a dar prazer a nós que estamos efetivamente a motivar para a leitura. Portanto, nada rígido, Lídia, nada complicado, uma hora feliz para todos. Exatamente. Então, e o que é que pode fazer a diferença para que a criança se apaixone
pelos livros e pela leitura, que ao fim e ao cabo é isso que nós estamos a tentar incutir, estes novos hábitos. É isso. Então nós, naquilo que eu já foquei, portanto, nesta relevância de criarmos esta rotinazinha, não é? Todos os dias temos ali um momento em que a criança vai começando a estar disponível. É natural que no início, se calhar a concentração seja pouca ou não seja, não interessa. Nós temos é que ir criando este hábito, aquela rotina que eu falei há pouco, não é? Em momentos descontraídos, de prazer para todos. Depois, esta questão de termos aqueles espaços organizados, bonitos, coloridos, em que estão lá os livros, em que as crianças sabem que ali há descobertas diferentes, não é? É muito importante também escolhermos livros que nos tragam alguma informação pedagógica. Tal como eu escrevo os meus, e a Lídia escreve, nós as duas, enquanto escritoras, temos esta preocupação de deixar sempre uma mensagem, não é? Porque nós estamos a ler para crianças, nós estamos a escrever para crianças, e é a importância de nós incutirmos ali o bichinho. E, portanto, não sermos só nós a escolher a história, deixarmos que a criança também escolha as histórias quando vamos aos hipermercados, às papelarias, às bibliotecas e por aí fora. Deixarmos também a porta sempre aberta para que a criança vá interagindo connosco, não é? Porque se eu tiver aqui, acabou a live, que seca, não é? Portanto, eu estou a ver os corações que aparecem e os beijinhos que mandam, e estou a ouvir a Lídia, e é assim que nós devemos fazer com as crianças. E tal como eu estou a fazer, é uma desgraça, porque as minhas mãos não param, não é? E a minha expressão também. E é isto que também temos que fazer. Nós temos que dramatizar aquilo que estamos a transmitir às nossas crianças, porque a nossa expressão é... Sério? É tudo isto que faz efetivamente com que eles se agarrem àquilo que nós lhes estamos a transmitir. Portanto, estas sugestões simples e eficazes são excelentes. Depois há outra questão que é, a criança pede muitas vezes a mesma história. Oh, que seca! Não é seca, porque é assim. Se ela pede a repetição da mesma história, é importante que nós possamos atender a esse pedido, porque é sinal de que a criança, quando ouviu a história, fez uma descoberta e ficou na curiosidade de ver, ok, com a nova leitura da mesma história, o que é que ela vai descobrir a seguir. Tal como nós lemos um livro que achámos apaixonante. Epá, e daqui a 1 ano ou 2, olha, deixa-me lá voltar a ler este livro. E na segunda leitura que nós fazemos, vamos buscar informação, vamos buscar mensagens, ou mais subtis, ou mais delicadas, ou algumas que não quisemos ver na altura, e que tem toda a importância fazermos, portanto, este reler e o reler, sempre que a criança nos peça isso. Portanto, são sugestões muito simples e que eu penso que são muito eficazes, sem dúvida, para nós estarmos a criar este bichinho que nós queremos no despertar pela leitura. É isso Não é, mesmo. Lídia? Para quem ainda não tem esse hábito, que tal começar esta semana com um livro, o livro da Fátima ou um dos meus, não é verdade? Para começarmos a criar estas novas rotinas com os nossos filhos, e essencialmente, como a Fátima disse há muito bem, construção de memórias, porque eles crescem no instante. E não se vão lembrar talvez de um brinquedo caro, mas vão se lembrar muito do tempo que Claro. os seus adultos, sejam os pais, avós, os educadores, conseguiram passar com eles, não é? Deixa-me dizer, Lídia, que este segundo livro, o meu segundo livro que está agora, a Lídia já vai mais avançada, não é? Já tem uma pequena Já conheço coleção. algumas imagens e são lindas. São lindas, as imagens são lindas. Mas este livro que vai sair chama-se Dizer Adeus. Como há pouco eu referi, é importante nós adultos também sabermos aquilo que compramos para os nossos filhos.
E da mesma forma que as imagens, as ilustrações, a cor é muito importante, há muitos livros que só têm um círculo, um quadrado, um triângulo e são de uma excelência enorme. Este livro que eu escrevi, que está a sair, que é o Dizer Adeus, é um livro que, mais uma vez, traz uma mensagem. Esta, se calhar, os adultos pensam assim, a sério, falar da morte com o meu filho, com a minha filha. Sim, falar da morte. As crianças são muito atentas e tal como o outro estava canalizado para o respeito e a empatia pela diferença, pelas deficiências de cada um, este acontece numa família de rinocerontes, acontece no Serengeti e a rugosa e o bicórnis, que são dois rinocerontes que estão a crescer pequenos, deparam-se com a morte do avô. E, portanto, eles questionam-se, mas porquê é que o avô morreu? E depois alguém explica, porque já era muito velhote, porque já estava muito cansado. Depois está lá algumas estratégias para nós trabalharmos com as crianças nesse sentido. E que eles questionam, mas eu só pensei que os animais só morriam quando eram atacados. A questão dos predadores, não é? Porque eles vivem ali todos juntos e pronto, e depois isso é-lhes explicado. E esta mensagem, este paralelismo entre uma família de rinocerontes, que é assim uma coisa deliciosa, e a criança de repente ser confrontada com a perda, se calhar o bicórnis e a rugosa foram dois rinocerontes que conseguiram dar a volta a essa perda e, portanto, daí eu achar que é muito importante nós termos o cuidado de escolhermos livros que sejam lúdicos e que tragam mensagens que ajudem as nossas crianças a crescerem com alguma resiliência, com capacidade para se defenderem, e é através destes exemplos destas leituras que nós lhes fazemos, com algum critério, claro. Portanto, não podemos estar a fazer leituras para as nossas crianças que não tenham um fundamento pedagógico e que não sejam minimamente adequadas, portanto, longe de nós. Claro, mas claro. São também estes fatores que são muito importantes para, efetivamente, estes hábitos todos que nós queremos que as crianças construam, que desenvolvam estas competências de formação pessoal e social também, através da leitura que nós possamos partilhar com elas. Ok, pois é. E não é sobre perfeição, mas sobre presença, não é? Sim, sim. Obrigada, Fátima, por estas partilhas De tão nada. ricas. E aí em casa, quem nos assiste, sigam a página da Fátima e acompanhem o trabalho dela, que é maravilhoso. Para quem nos vê e para quem nos vir depois da live, contem-nos aí nos comentários que Ai, livros é sim, que andam sim. a ler com os vossos filhos e o que é que gostariam de experimentar. Porque aqui um dos nossos objetivos é juntos criar gerações apaixonadas por livros. Muito Sem obrigada, dúvida. Fátima. É sempre um privilégio muito grande conversar consigo. Cá E estaremos, lá mais obrigada para a pelo seu. frente. E Obrigada, brevemente beijinhos. voltamos a falar quando sair o dizer adeus. Ok, Bem? obrigada. Beijinhos a quem Beijinhos nos aí para esteve a casa. ouvir. Obrigada também pela vossa presença. Obrigada. Beijinhos. Obrigada, beijinhos, beijinhos.